nós aqui do Brasil, sempre fomos laicos, né? Todo tipo de religião era respeitado, todo tipo de ideologia era respeitado aqui no Brasil. De uns tempos para cá, tudo passou a ser extremo. Extrema direita, extrema esquerda. O que é que acontece? Começou a ter uma briga, né? A extrema direita quer impor a sua ideologia e a extrema esquerda pela mesma forma. A gente precisa de um governo imparcial, um governo que respeite os dois lados, como sempre foi. Os governantes entrem no governo e façam apenas o seu papel, né? Chegue lá, trate da economia, trate da educação, trate da saúde, né? Trate das mazelas da sociedade sem interferir na religião, na ideologia das pessoas. Essa questão de ficar querendo impor ideologia é uma coisa muito chata. Porque ninguém é obrigado a gostar do que você gosta. Ninguém é obrigado a tolerar o que você tolera. Entendeu? O respeito tem que ter das duas partes. Então, uma coisa que eu achei extremo e que eu não concordo e que, sei lá, fora de cogitação, né? O que eu fiquei sabendo a respeito de um hospital que está fazendo cirurgia em criança de entre 4 a 6 anos de idade, que os pais estão levando porque a criança fala em casa que se sente homem ou se sente mulher, e aí o pai e a mãe vai lá, leva para poder trocar de sexo. Como é que pode? Com essa idade, a criança tem condições de decidir o que nessa idade. E se depois a criança mudar de ideia, o que é que faz? Acabou com a vida da criança, destruiu a vida da criança, né? Porque a criança naquele momento não sabia o que estava dizendo, depois ela decidiu mudar, e aí como é que faz? Se uma mulher adulta, se ela quiser estrangular, ela precisa ter, se eu não me engano, no máximo 2 filhos e precisa ter uma determinada idade, senão não consegue fazer. Ela tem uma barreira imposta pelo governo. E uma criança não tem uma barreira imposta pelo governo. É simplesmente o pai chega lá, a mãe chega lá, desajuizado, porque para mim uma pessoa que faz isso não tem juízo. Leva a criança para poder mudar de sexo com essa idade. E depois a criança, quando crescer, se quiser mudar, o que vai fazer, meu Deus? Então são coisas que não existe, gente. Se uma pessoa é adulta e ela bota na cabeça que ela quer mudar de sexo, é um problema dela. Ela pode ir lá e mudar, mas ela é adulta, ela sabe o que ela está fazendo. Agora uma criança não sabe. Outra coisa também, querer ensinar sexo à criança com 4, 6 anos de idade no colégio, não tem condições nenhuma de ensinar, porque a criança nessa idade tem idade de estudar e de brincar, não é idade de pensar maldade, de ficar olhando pro coleguinha com maldade, de falar em namoro, não. Isso não é idade para isso, não. Quando ela crescer, que ela tiver 15, 16 anos no ensino médio, ela vai aprender sobre os órgãos sexuais, para que serve, como é que usa, ela vai aprender tudo. Mas nessa idade de 4, 6 anos, não é idade de aprender sobre isso, não. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu não concordo. A gente precisa de um governo que combata esse tipo de coisa, né? Para não existir questão de abuso infantil, não existir pedofilia, essas coisas têm que ser combatidas, né? Essas coisas que são aberrações, que são fora do normal, tem que ser combatida, né? Não tolerada. E então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Ter alguém que governe a gente que seja equilibrado, que tenha um mínimo de equilíbrio para poder decidir sobre essas coisas. E não interferir, né? Não ser intolerante religioso, não ser xenofóbico, não ser homofóbico, não ser racista, né? Sobre a questão do racismo, por exemplo, tá ficando chato as pessoas querem mudar as palavras, né? Do vocabulário. Você não pode mais falar denegrir. O que é que denegrir tem a ver com racismo? Não tem nada a ver com racismo. E aí não pode mais falar a palavra porque se você falar você está sendo racista. Não existe, gente. São coisas que é desnecessárias. A gente tem coisa muito mais importante para se preocupar do que ficar mudando a palavra do vocabulário. Pelo amor de Deus, gente. Né? Vamos parar que tá chato, tá feio. É o pessoal que é homossexual querendo impor. Homossexual não, transexual querendo impor que quer usar o banheiro feminino. Aí tem uma confusão que as mulheres não querem e eles querem, as mulheres não querem, e tem briga, confusão dentro do banheiro. Como é que você resolve isso? Faz um banheiro separado, cada um com o seu e ninguém briga mais. Entendeu? Então são coisas que dá para resolver, mas as pessoas preferem ficar brigando